Conta um Conto apresenta, da seção Novos Autores, de Wesley Calafate, Puta de Boteco. Narração, Marcelo Fávaro. Naquela época, trabalhar honestamente custava caro, tanto pro bolso do patrão quanto pra saúde do funcionário. Mas eu estava farto de ganhar dinheiro com extorsão, reprimindo aqueles pobres coitados para um bando de filha da puta que lucrava com o ilícito. E um cara como eu, sem estudo e sem referências, bem, só podia encontrar trabalho braçal e de todos que eu consegui, trabalhar naquela fábrica de peças foi a melhor coisa que podia me acontecer. O salário era certo e ainda gozava de convênio de saúde, direitos trabalhistas. Em troca, desperdiçava 12 horas da minha vida, enfurnado em um subsolo abafado, sem ventilação, com um bando de marmanjo escroto do mais baixo nível, como eu que só conseguiam conversar gritando e xingando, fosse para sobrepor o som das máquinas ou fosse para aporrinhar uns aos outros. Em resumo, estavam sempre gritando. Eu nunca fui um cara bom com as palavras. Meu soco falava melhor do que minha língua, então geralmente eu só fazia o que precisava ser feito na fábrica e poucos gritavam comigo. Mas de qualquer forma, passar todo aquele tempo com um enxame de abelhas no seu ouvido era o suficiente para se entregar à loucura, e aquele inferno quente ficava ainda pior em dia de pagamento. Eram nesses dias que eu pensava em pegar uma porcaria daquelas peças e arremessar no primeiro desgraçado que cruzasse o meu caminho. Era uma sexta-feira, e pro meu azar também era dia de pagamento. O subsolo estava uma algazarra, mas eu fazia meu trabalho como sempre, até o JJ encostar em mim. Henry, você lembra daquele favor que eu fiz pra tu? Começou o JJ. Então, eu tô precisando de uma força. E quanto de força que você tá precisando? Respondi sem ânimo, mesmo sabendo a resposta. 2 horinhas, cara, 2 horinhas. Eu arranjei um broto que eu não posso perder. Você sabe como é, né? Não, Jay, eu não sei. Mas eu cubro as tuas 2 horas. Vai lá com teu broto. Tu é o cara, Henry, tu é o cara. É, eu devo ser mesmo. Depois de conseguir o que queria, JJ voltou para o setor dele antes do fiscal aparecer. Eu tinha uma carga horária regular de 12 horas. Quando tinha sorte, conseguia hora extra, o que acrescentava mais 2 horas. E um agrado mínimo no meu salário mínimo. Juntando as 2 horas que eu iria cobrir do JJ, naquela sexta-feira, uma jornada de 16 horas de trabalho. Mas isso não me incomodava, já que na época a única coisa que se fazia era trabalhar, beber e dormir. Nem sempre nessa ordem. As horas foram se passando. E com isso a maioria do pessoal também se foi. E faltando um pouco para eu sair, o som das máquinas era maior. Era bem maior que o som das vozes. E então eu consegui pensar um pouco sobre o romance que eu estava escrevendo. Era uma porcaria de um amontoado de letras falsas. Eu nunca havia tido qualquer contato com um romance verdadeiro, então, mesmo assim, tentava descrever um. A única coisa que me motivava a continuar a escrever era a falta de sono e a esperança de alguém engolir aquela merda e pagar por ela. Os escritores estavam em alta. Por fim, o sino tocou pela 3ª vez, o que significava que eu havia cumprido as minhas horas. Subi as escadas e bati meu cartão juntamente com o cartão do JJ. Passei pelo setor financeiro para pegar o envelope com o meu pagamento. O sujeito responsável conferiu o caderno e depois conferiu o dinheiro até estar seguro de me entregar o envelope. Saí da fábrica e enfiei as notas na carteira, sem me dar o trabalho de contar, enquanto caminhava em direção ao minúsculo apartamento em que eu morava. Porra, eu tava cansado, mas sabia que não iria conseguir dormir e nem continuar o romance. E para minha alegria, o Manel era o caminho para o meu apartamento.
E foi para lá que eu me encaminhei com a intenção de deixar parte do meu salário miserável naquele estabelecimento. O Manel provavelmente era o pior boteco da cidade inteira. Era mais velho que o dono. Nem tinha tinta nas paredes. Meia dúzia de mesas de plástico e sustentado por vigas que serviam de morada para os cupins. Mas a pinga era boa. E a cerveja sempre gelada. E depois de 16 horas de trabalho, meu amigo, o som de uma cerveja gelada se abrindo era música. Eu me sentei ao balcão, como sempre. A maioria dos fregueses eram caminhoneiros de passagem, já que o boteco ficava à beira da estrada e até que havia certo movimento. Eu estava na terceira cerveja e pretendia ir embora quando elas chegaram. 3 garotas, jovens, bem maquiadas, bonitas de roupas curtas e justas. Em resumo, eram putas. Eu não achei estranho ter putas no Manel, afinal, isso era bem comum, mas geralmente eram putas que se vendiam por uma pedra de crack. Mas aquelas... Não, aquelas se pareciam com putas do centro, que te cobravam meio salário por meia hora e atendiam em apartamentos. Eu fiquei curioso e esperei a minha vez. Elas estavam passando de mesa em mesa. Logo uma delas chegaria até mim e foi o que aconteceu. "Boa noite, senhor", disse a morena. "Senhor? Eu tô tão acabado assim?" "De jeito nenhum, você tá ótimo. É que os homens gostam de ser chamados de senhor." Nem todos." "Posso me sentar?" "Só se você quiser." "Pois eu quero." A moça se sentou. "Me chamo Madalena." Eu sou o Henrique, mas me chamam de Henry." Me apresentei, é claro. "Henry, nossa, bonito. O que você faz da vida, Henry?" "Ô moça, com todo respeito, eu sou um homem temente a Deus e respeito meu matrimônio. Eu não tenho interesse nos seus serviços." "Ah, me trata como puta e ainda mente." Se você se veste como uma, age como uma, está no local de trabalho de uma, e eu não tô mentindo." "Pois eu me visto como gosto, me porto como quero e frequento onde bem entendo. E um homem casado temente a Deus usaria aliança. Está escondendo a sua, Henry?" Me virei no banco de madeira para poder ter uma visão melhor da tal Madalena. Ela parecia confortável e confiante. No máximo 25 anos. A olhei de cima para baixo lentamente, para tentar deixá-la desconfortável. Mas a garota era de ferro, era inabalável. "Manuel", chamei o velho dono do boteco. "Mais 2 cervejas. Parece que a moça quer conversar." "Apenas uma, Manuel", interveio a garota. A minha vontade de conversar passou. A moça se levantou e por algum motivo involuntário a segui pelo pulso. Mas não demorou muito até eu recobrar minha consciência e soltá-la. E aí a gente ficou estagnado, encarando um ao outro. "Me desculpe", disse um pouco encabulado. "Tudo bem. Eu tô acostumada com homens tentando me segurar." E aí, uma cerveja ou 2 cervejas?" perguntou o velho Manuel um pouco confuso. "2", respondeu Madalena sentando-se novamente. "2?" perguntei. "Sim. Eu tô acostumada com homens tentando me agarrar, mas nenhum nunca se desculpou." Houve um momento de silêncio desconfortável e por algum motivo eu senti vontade de impressioná-la. Então resolvi romper aquele silêncio respondendo sua pergunta com uma mentira. "Eu sou escritor, sabia?" disse esperando ser desmentido logo. "E o que você escreve?" "Romances." "Você se parece com um escritor de romances." "E como um escritor de romance se parece?" "Triste. Triste e inteligente." Eu sou apenas triste. Se eu fosse inteligente, não estaria aqui." "E onde mais estaria?" "Eu sei lá." O tempo se arrastou e eu enchi os culhões de Madalena com detalhes do romance que eu estava escrevendo. O mais estranho foi ela parecer interessada na coisa e intervir vez ou outra,
fazendo questionamentos sobre o enredo da história. E eu respondia com coisas que nem havia pensado antes e poderia usar. E então tentava guardar a ideia na cabeça. Mas logo a ideia se desvanecia por causa da voz da Madalena, que inundava minha cabeça. Passamos a conversar sobre assuntos do dia a dia, como se fôssemos velhos amigos, o que rendeu mais algumas cervejas. Quantas vezes partiram seu coração, Henry? Perguntou Madalena com aquela voz doce. Eu acho que ele nunca foi inteiro. Parece que sempre foi quebrado. Sempre faltou algo. Um amor, talvez? Talvez, sabe? Eu estava encabulado novamente. Tem um hotel aqui perto, talvez a gente... Tudo bem. Paguei pelas cervejas e saímos do Manel. Eu não sei onde é que eu estava com a cabeça em dar tanta trela para uma puta de boteco, mas havia algo em Madalena que me chamava a atenção. Talvez fosse o fato de eu sentir como se ela realmente se importasse com as coisas que eu falava. Talvez fosse só a cerveja, ou talvez fosse só a beleza dela. O que importava é que chegamos no hotel. E eu resolvi pegar um bom quarto, afinal era uma boa garota. Mal eu abri a porta e ela já caiu sobre mim. Beijava minha boca, pescoço e bochechas, enquanto eu fazia o mesmo e a levava até a cama. Eu tirei o vestido dela e fiquei por cima. Mas logo ela virou o jogo com atitude e com muita vontade tirou a minha camisa. E aquela... Bem... aquela foi a melhor noite da minha vida. E quando tudo terminou, eu estava extasiado e ela parecia estar bem também. A gente se abraçou e passou um bom tempo apenas nos encarando e eu pensava, merda, eu tô apaixonado. Tô apaixonado por uma puta de boteco. Até que eu dormi. E olha que eu não dormia bem daquele jeito fazia um bom tempo. Eu só acordei quando senti ela sair da cama. O sol entrava pela janela e pude vê-la se vestir. De olhos semicerrados, a ver pegar a minha calça. Ela se virou para a estante perto da porta e eu sabia que ela estava com a minha carteira na mão. Pela demora, achei que ela estava contando dinheiro. Pensei em intervir, mas, no final, ela só estava recebendo pelos serviços prestados. E então fechei os olhos e tentei voltar a dormir. Escutei a porta abrir e escutei a porta fechar. E foi isso. Depois de um tempo eu me levantei e vesti minhas roupas. Eu nem conferi a carteira, eu sabia que não havia restado um puto dentro dela. Mas o que mais me incomodava era pensar que talvez eu nunca mais iria encontrar a Madalena. Pensava sobre isso enquanto caminhava para o meu minúsculo apartamento. Quando cheguei lá, fui direto para a escrivaninha onde ficava a máquina de escrever. Tirei as chaves, a carteira e o canivete de bolso e os coloquei tudo ao lado. Retirei a folha que estava na máquina e coloquei uma em branco. E eu comecei a descrever a noite passada. Estava frenético. O som das teclas como tiros de metralhadora. A campainha da máquina como se anunciasse o próximo round. E então de relance eu vi a carteira. O dinheiro estava lá. E junto a ele um pedaço de papel com um nome e um número. Na segunda-feira eu não voltei para a fábrica. Eu estava ocupado demais, escrevendo um romance. Wesley Calafate. Fim do conto, muito bem, seja muito bem-vindo, você jovem escritor. Eu sei que muitas vezes você já mandou o seu texto para mim, ele demora um pouco para ser lido. Ah, Marcelo, mas tem uma fila, existe uma ordem que você lê os contos? Não exatamente, ok? Eu sigo vários critérios para gravar os contos aqui e esses critérios mudam muito, então, mas eu tento ler todos os e-mails, eu faço a maior força para conseguir ler esses contos que me mandam e é interessante que eles não sejam tão longos
Ó, isso tem 4 páginas aqui e conseguiu trazer um panorama muito interessante. E eu gostei dessa pegada meio Henry Chinaski aqui, entendo esse conto como uma alegoria ou uma homenagem ao Charles Bukowski, e a pegada é essa mesmo, e eu acho muito interessante. Eu gosto desse estilo de escrita, e quem gosta tem aí vários contos do Charles Bukowski narrados aqui no canal, e tem uma série autoral, uma série que eu escrevi. Comecei a escrever no começo da pandemia, ela terminou agora em outubro, que é a série dos contos policiais, né, do Steve Today. Só colocar aí Steve Today, você vai ouvir também essa pegada meio bonachona, meio malandra, vagabunda, uma linguagem marginal, né? E eu adorei esse final, né? Eu já esperava algo parecido, mas quando veio mesmo, eu fiquei muito de coração quentinho aqui. E eu gosto desse ambiente. Eu só acho que realmente a gente... É um que um amigo meu falou. Ele falou, para você escrever, Marcelo, você tem que sair mais de casa também. Você tem que ir para a rua, tem que visitar esses lugares que você escreve para imprimir mais verdade, mais verossimilhança com o real, né? E eu achei realmente interessante isso. Qualquer dia eu vou fazer um apanhado aí de incursões pela cidade de São Paulo, principalmente no meio da noite aí, para retomar o que eu fazia antes, né? Quando a gente era jovem, vixe Maria, andava muito pela cidade. Eu fazia teatro no Macunaíma, saía do Macunaíma 10 horas, 11 horas da noite, muitas vezes chegava de manhã em casa. E aquelas ruas da Marechal Deodoro, da Santa Cecília, indo sentido à República, tudo que para onde você olha você vai ver literatura. E quem gosta da literatura marginal vai enxergar mais ainda. Eu não sei como é que está a cidade hoje, né, noturna. Eu fiz muitas incursões nos últimos anos em São Paulo, só que de bicicleta. Eu gosto muito de pedalar. Só que vocês sabem que em maio eu sofri um acidente. Eu fui atropelado por um menino de skate e tive uma fratura bem grave no meu braço, 2 fraturas. Tive que operar, colocar pino e tive que me ausentar momentaneamente das incursões ciclísticas. E eu gostava mesmo de atravessar São Paulo inteiro, pelo menos 50 quilômetros ali. Passava por lugares muito carentes e lugares também muito abastados. E gostava de parar e registrar momentos, cenas, porque são eles que se tornam matéria-prima para os contos literários que depois viriam a estampar aqui no canal com a voz do tio aqui. Então... gostei, cara. Eu conversei com você esses dias, não foi, o Calafate? Eu acho que eu falei com você pelo Instagram, né? Ó, você que quer conversar com o seu narrador, adiciona lá no Instagram e faz você vai ter acesso aos making-offs da gravação, a dicas literárias, a narrações de poesias, já que aqui no canal eu narro só contos. Lá no Instagram tem poesias também, tem reels, só não tem dancinha do TikTok. Eu tô treinando ainda, calma. E, tá aqui, achei sua mensagem. Ele fala aqui que não é conhecido e nem pretende ser conhecido, mas gosta do jeito que a gente narra aqui no canal e seria um prazer ter um pequeno conto escrito. Ele falou, nem é meu conto favorito, mas eu acho que ficaria legal quando eu leio esse conto, ele ecoa na minha cabeça com a sua voz. E realmente você deve ter ouvido eu narrar alguma coisa do Bukowski e vem muito próximo do que eu encontrei nesse conto aqui. Eu me diverti. O importante é isso, né, cara? Se divertir ouvindo. Você que é da família do Calafate, você que é amigo, parente, está chegando agora no canal, seja muito bem-vindo, faça a sua inscrição e tenha certeza, viu, que o rapaz aqui tem talento. E quem quiser parabenizar pessoalmente o escritor, é só colocar lá no Instagram Wesley_Calafate. Eu tô vendo aqui o Casos Contados do Calafate e as postagens dele.
Muito bonitinho, gostei demais, cara. Ó, é o cara que seria meu amigo na vida, se morasse aqui pertinho, se estivesse mais próximo de mim, seria meu amigo. Gostei muito de umas fotos aqui, vou até curtir essa aqui. Ótimo, tá tomando cerveja com um amigo aqui, é quem? Seu pai aqui, seu irmão? Parece com você. Um abraço para todos, um abraço, Calafate. Então é isso, vou me despedindo, me prolonguei um pouco mais aqui, mas eu tenho certeza que quem gosta de ouvir os contos, muitas vezes gosta de ouvir também os comentários. Um abraço e até a próxima.